Senadora Ana Amélia. Obrigada, presidente. Cumprimentos ao ministro Fernando Pimentel. Eu vou procurar fazer frases com ponto de interrogação. Primeira questão, no final de junho, houve uma reunião na OMC para avaliar as barreiras comerciais brasileiras e o Paraguai, naquela ocasião, aproveitou essa reunião para reclamar que o Brasil havia tomado uma atitude ilegal, retirando o país do bloco, em função das questões políticas. Eu pergunto ao senhor que, do ponto de vista comercial, porque isso tem uma questão diplomática envolvida, mas como foi junto à OMC, que iniciativas foram tomadas pelo governo brasileiro e qual foi o impacto disso no âmbito do Mercosul, que é o tema da convocação do senhor aqui, do convite feito ao senhor pela Comissão de Relações Exteriores, que é a questão do Mercosul. Que impacto isso teve, do ponto de vista comercial, nas relações multilaterais dentro do bloco. Do bloco ainda, ministro, a Argentina teve um momento de levantando muitas barreiras comerciais ao Brasil e o senhor teve uma atuação, eu diria assim, discreta para evitar problemas maiores e as coisas foram se ajustando. Hoje, no momento hoje, existem problemas comuns. A senadora Cátia Abreu levantou algumas questões no âmbito do agronegócio. Queria também saudar a presença do Dr. Carlos Esperotto, representante do Rio Grande do Sul, da Federação da Agricultura, que é uma questão relacionada ao leite. Leite, no Brasil, já está preocupando as autoridades como um fator de peso da inflação. A Argentina está vivendo o mesmo problema. Só que a Argentina vende 49% do leite para o Brasil e 44% vem do Uruguai, do que nós compramos. E um país do nosso tamanho, temos que depender de uma importação dessa para abastecer o mercado interno, nós temos também que ampliar. Quero lhe perguntar, nesse aspecto do leite, haverá mudança no sistema hoje de cotas que temos, porque a Argentina também não está querendo vender, porque ela quer, com a mesma razão, evitar problemas de inflação internas lá na Argentina. Então, como é que o senhor está vendo essa questão específica do leite de uma cadeia produtiva que, no Rio Grande do Sul, é extremamente relevante? Duas questões pontuais, ministro. A medida provisória 610 deve dar continuidade, é o que eu estou defendendo, aos critérios implementados no âmbito do Reintegra, que foi um programa fundamental para o aumento da competitividade das exportações e a redução dos custos das empresas, especialmente do setor coureiro calçadista, que tem um peso enorme no Rio Grande do Sul e em outros estados. Com a perda da validade da MP 601 no último dia 4 de junho, o programa deixou de devolver às empresas exportadoras 3% do faturamento obtido com as vendas externas. Isso criou uma insegurança jurídica ao setor exportador. Cabe destacar que o governo federal tem se empenhado para alongar a medida aos manufaturados, de modo a ampliar a competitividade das exportações. Eu queria, então, saber do senhor, porque nós estamos pedindo que haja a retomada, a recuperação do Reintegra, especialmente no caso do setor de calçados. E, por fim, eu queria uma questão pontual, ministro Fernando Pimentel. Saber se o seu ministério, à luz do que está acontecendo nas ruas brasileiras, se houve já uma análise de impacto sobre essas mobilizações na produção industrial e também na área de comércio e serviços. Eu penso que isso pode eventualmente dar um impacto e quais são as visões políticas que o governo tem em relação a isso. São as minhas questões, renovando os agradecimentos à sua presença nesta Comissão de Relações Exteriores. E até acrescentar, porque eu acho que a senadora Ana Amélia fez essa pergunta sobre algum eventual prejuízo causado pelo afastamento do Paraguai. Não houve, viu, senadora? Felizmente, até o contrário. Nesse semestre, de janeiro a junho desse ano, o nosso comércio do Brasil com o Paraguai aumentou 20%, não é isso, Tatiana? Cerca de 20% em relação ao período anterior. Então, não houve qualquer prejuízo comercial nem econômico. A senadora Ana Amélia perguntou também do Paraguai, eu já esclareci. A questão do leite, senadora Ana Amélia, o governo está acompanhando a evolução dos preços e nós temos um mecanismo das cotas com a Argentina que, num caso de emergência, nós podemos nos valer dele, ainda que a Argentina agora também está com problemas, né? Ela dificilmente vai ter leite para nos fornecer. Vamos acompanhar com atenção. E o estoque internacional está pequeno também. E o estoque internacional também está pequeno. Então, nós temos que acompanhar com atenção e não tem ainda uma definição, mas estamos olhando com atenção porque o preço do leite subiu muito e pode impactar os índices de inflação. Quanto ao Reintegra, eu queria tranquilizar a senhora, ele já está incluído como emenda na 610, né? 612.
Não, 610. 610? Não. Cujo relator é o senador Eunício Oliveira. É 610. Na 610. E da forma que está lá... Tanta MP que a gente... a gente se perde um pouco. E da forma que está lá, senadora, ele retroage, tá? Ah, que bom. Tá, retroage para cobrir esse período aí em que ficou descoberto e todos os setores que estavam contemplados continuam contemplados. Grande notícia. Agora temos que trabalhar para aprovar, né? Mas vai ser aprovado. Não temos ainda, senadora, uma análise de impacto das manifestações. Eu vi alguma coisa da FGV, se não me engano, dizendo que até agora o impacto equivale a 2 dias de PIB. Mas eu confesso que eu não li, então não tenho certeza. Mas algum impacto certamente teve, é o custo da democracia, né? Eu espero que a gente comece a reduzi-lo agora, porque as principais manifestações, as principais demandas já estão absorvidas, né? Alcançadas, e o próprio Congresso vai trabalhar agora nessa linha de não só reforçar os pactos propostos pela presidenta, como discutir a questão do instrumento do plebiscito para essa questão da reforma política, né? A senhora quer falar? Eu queria apenas agradecer as suas respostas às minhas questões e concordar em gênero e número grau com o seu ceticismo em relação ao acordo Mercosul-União Europeia. Há 40 anos, eu, como jornalista, acompanhei, eu diria assim, todos os presidentes brasileiros a encontros com a União Europeia. E o próprio Itamaraty, a resistência maior, não só pelo fato de que a Europa é talvez tão protecionista quanto os Estados Unidos no setor agropecuário, e aí essa dificuldade é a barreira principal, porque todo o Mercosul, Argentina, Uruguai, o Brasil, Paraguai hoje mesmo da produção de soja, são altamente competitivos. O custo da produção da região é muito menor. E, ora, isso seria para o consumidor, e aí até tem uma posição interessante, que a Inglaterra ela não entra nesse jogo porque ela é mais consumidora. Então, o governo inglês acha assim que, bom, comprar mais barato para nós é melhor. E não é a visão que tem o conjunto do continente europeu em relação a essa questão. Então, essa é a barreira principal. É uma barreira protecionista no setor agropecuário, que é onde o expertise dos países do Mercosul tem é muito maior em qualidade, hoje em competitividade, em todas as questões, todos os quesitos. E as barreiras não tarifárias, como se fala no comércio internacional, que é a questão sanitária, a questão trabalhista, a questão ambiental, todas elas são colocadas hoje, quando você não tem uma razão tarifária convencional, você inclui aí uma barreira para criar um problema. Então, eu queria concordar plenamente com você dessa dificuldade que dificilmente nós romperemos. Mas tem que continuar insistindo. Água mole em pedra dura, né, ministro? Até porque o que pesa não é a quantidade de acordos, é a qualidade desses acordos em razão dos nossos interesses. Exatamente. E parece que essa é uma questão central. Exatamente. Ficamos aqui a discutir a quantidade de acordos que temos ou não temos, quando deveríamos discutir a qualidade desses acordos e aquilo que interessa ao nosso bloco e ao nosso país. É só essa tá certo. pequena interferência, ministro. Agradecer a